Olá, nesse vídeo vamos falar sobre as convenções de arbitragem, ou seja, aquele acordo que as partes podem fazer entre si para submeter a sua disputa a um juízo arbitral. Pela Lei 9.307 de 96, a Lei da Arbitragem, são duas as espécies de convenção de arbitragem. A gente vai tratar aqui a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Meu nome é Daniel Shihara, sou mestre em Direito. Trago aí para vocês de forma gratuita esse conteúdo que venho lecionando para graduação e pós-graduação ao longo dos últimos 10 anos. Por favor, compartilhem, utilizem em suas aulas se vocês lecionam algo relacionado a essa disciplina como complementação do material. Começando pela cláusula compromissória, é interessante notar que o nome já fala que é uma cláusula, ela é inserida num contrato que deve tratar de uma outra relação jurídica. A gente começa falando aqui da cláusula compromissória. É isso que traz o artigo 4º da Lei 9.307, o texto é esse aqui. A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Então imagina ali que uma parte faz um contrato de compra e venda e não desejam que algo de errado dê nesse contrato, que algum litígio surja, mas caso ele venha a surgir, então eles se comprometem a se submeter à arbitragem. Numa aula mais adiante sobre arbitragem, a gente vai falar sobre essa cláusula compromissória deixar de ser um mero pacto de contraendo. Ela passa realmente a vincular as partes à arbitragem, ela inclusive retira a competência do Poder Judiciário de julgar aquele litígio. Quando o vídeo surgir, coloco um card aqui em cima para facilitar a pesquisa de vocês. E duas possibilidades para a cláusula compromissória. A primeira é que essa cláusula apareça dentro do instrumento do próprio contrato. A segunda é que essa cláusula compromissória apareça então como um anexo a esse contrato. Né? O artigo 4º, no parágrafo 1º, traz nesse texto. Pode estar tanto no próprio contrato quanto no documento apartado, mas é importante que esteja lá por escrito. Também é importante notar, pela lei, que se estiver no próprio contrato, tem que ter um campo de assinatura próprio para essa cláusula contratual. Não pode simplesmente assinar o contrato e essa cláusula ficar escondida lá no meio. E se for num documento anexo, esse anexo tem que ser assinado. Não pode ser simplesmente um documento anexo que não leva a assinatura das partes ali. A segunda modalidade de convenção de arbitragem é o compromisso arbitral, uma segunda forma então das partes fazerem o acordo. A grande diferença é que a cláusula compromissória ela já existe antes da existência de um litígio. Normalmente as partes estão fazendo um contrato, nem desejam que surja um litígio, mas se surgir, já tem lá a cláusula compromissória dizendo que eles vão resolver em um juízo arbitral. Quando a gente fala de compromisso arbitral, a grande diferença é essa, né, que ela existe só depois de o litígio surgir. As partes já estão em litígio e em vez de submeter esse litígio à jurisdição estatal, ou provavelmente já tentaram uma conciliação ou mediação antes não deu certo, em vez de ir lá para o Poder Judiciário, elas concordam em submeter o litígio a um juízo arbitral. E aí a gente vai falar de compromisso arbitral que essas partes vão firmar entre si. Isso não fica muito evidente lá no artigo 9º da Lei 9.307, ele simplesmente diz que o compromisso arbitral é uma convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. Não fala, né, que o compromisso arbitral ele surge após a existência do litígio. Mas o artigo 9º ele já disse que tem duas espécies, a judicial e a extrajudicial. Essas duas espécies a gente vai trabalhar aqui. A gente tem então a espécie judicial, a espécie extrajudicial. Começando pela extrajudicial, há duas formas de fazer esse compromisso arbitral. Primeiro, em um acordo particular, basta ter para isso duas testemunhas, conforme o artigo 9º, parágrafo 2º da lei, ou então já vai direto para um cartório e firma esse compromisso em um instrumento público. Né? Então lá, com selo do tabelião, atestando aquele instrumento público, você não precisa das testemunhas, você já tem inclusive um selo lá com fé pública para esse documento. O texto do artigo 9º, parágrafo 2º diz isso. O compromisso arbitral será celebrado por escrito particular assinado por duas testemunhas ou por instrumento público. Essa é uma opção de quem quer fazer o compromisso arbitral. A segunda espécie de um compromisso arbitral é a espécie judicial. Então, nessa espécie judicial, a gente também tem duas modalidades. Primeiro, um termo de acordo
nos autos. A gente fala de judicial porque está acontecendo um procedimento judicial, as pessoas estão no Poder Judiciário buscando uma jurisdição estatal, em algum momento elas percebem que será melhor buscar um juízo arbitral, então vamos sair da competência da jurisdição estatal, do Poder Judiciário, e vamos então buscar um juízo arbitral para resolver aquela disputa. Seja porque buscam mais especialidade, um juiz mais especialista, seja porque precisam de sigilosidade, outras das características da arbitragem que a gente já comentou no primeiro vídeo da arbitragem, que eu coloco lá em cima no card. Nesse termo de acordo nos autos, a gente vai ver o texto no artigo 9º, parágrafo 1º. Né? Nessa parte a lei está meio picotada. O termo nos autos está ali, no parágrafo 1º, o artigo 9º diz: o compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos autos. E aí o juiz ali homologa aquele acordo, né, que inclusive o dispensa de sua competência de entregar a jurisdição estatal para aquela disputa, e essa competência passa a ser do juízo arbitral. E quando eu digo que a lei está meio picotada, porque a gente só vai encontrar o compromisso arbitral em sentença judicial lá no artigo 7º, parágrafo 7º da Lei 9.307. Essa situação é atípica. Ela acontece quando você já tem uma cláusula compromissória, algum acordo dizendo que as partes têm que se submeter à arbitragem, e na hora que surge o litígio, lembra que lá na cláusula compromissória, quando eles assinam isso, as partes normalmente não querem que surja esse litígio, mas surgindo, quem tem competência para resolver o litígio é um juízo arbitral determinado pela cláusula deles. E, não raro, uma das partes não concorda mais em se submeter ao juízo arbitral. Quando isso acontecer, a gente vai estar falando da hipótese de um compromisso arbitral que vai surgir em sentença judicial. Olha lá no artigo 7º, parágrafo 7º. O artigo 7º já diz: existindo cláusula compromissória e havendo resistência de uma das partes quanto à instituição dessa arbitragem, a parte interessada, aquela que não resistiu, deve requerer essa citação da outra parte para comparecer em juízo. No caso aí está falando do Poder Judiciário, vai comparecer lá no Poder Judiciário para lavrar então o compromisso, designando o juiz a audiência especial para que as partes assinem esse compromisso arbitral. É uma obrigação da parte, então, assinar o compromisso arbitral e participar da arbitragem. Lá na cláusula compromissória eles abriram mão de ter uma jurisdição estatal pelo Poder Judiciário. Parágrafo 7º deixa isso claro. A sentença que julgar procedente o pedido, que pedido é esse? O pedido de que essa disputa seja resolvida perante um juízo arbitral. Então a sentença que julgar procedente esse pedido valerá como um compromisso arbitral, mesmo que as partes não assinem a sentença do juiz lá no Poder Judiciário dizendo: vocês vão ter que obedecer aquela cláusula compromissória que assinaram lá naquele contrato e vão ter que comparecer a esse juízo arbitral. Então essa sentença judicial vale também como compromisso arbitral. É uma situação bem esdrúxula. Você já precisava ter uma cláusula compromissória, uma das partes querer descumprir com essa cláusula compromissória e a outra parte requerer no judiciário o seu cumprimento. E aí a sentença do juiz é um compromisso arbitral. Essa é a modalidade mais complexa, né, na hora de se explicar as convenções de arbitragem. Por último, queria trazer também um alerta de quando a gente fala de arbitragem em contratos de adesão. Nos contratos de adesão, o oblato, aquele que vai aderir ao contrato, normalmente o cliente, quando busca uma grande empresa de telefonia, quando busca uma instituição financeira, ele se depara com um contrato que ou ele assina e tem acesso ao produto, ou ele não assina, por isso é um contrato de adesão. Nesses contratos, a gente vai falar na Lei 9.307, né, do artigo 4º, parágrafo 2º. A lei ela toma o cuidado de, na hora de tratar de contratos de adesão, a cláusula compromissória só vai valer se essa iniciativa de submeter eventuais litígios à arbitragem partir do aderente, ou seja, normalmente aquele cliente, né, também chamado de oblato, nessa linguagem específica dos contratos de adesão. Aquela grande instituição financeira ou aquela empresa de telefonia, eles podem ser chamados de policitantes. O oblato vai lá aderir ao contrato, se ele tiver a iniciativa de colocar, se surgir algum litígio, vamos então para tal juízo de arbitragem. A iniciativa sendo dele, tudo bem, vale a cláusula compromissória. Segunda possibilidade, quando a lei trata ali de ou concordar expressamente com uma cláusula já existente naquele contrato,
mas ele precisa de uma assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Então atenção a esse detalhe, né? Tem que ter uma assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. E outra, não pode ser uma assinatura obrigatória, do tipo, se o cliente não assinar aceitando a cláusula compromissória nesse contrato de adesão, então o contrato não vai valer, ninguém vai assinar o contrato, ele vai sair daqui sem o produto. Para essa cláusula ser válida, a instituição ela tem que dar a real opção para esse cliente. Ele pode assinar e a cláusula compromissória e sair com o produto, ou não assinar a cláusula compromissória e ainda assim sair com o produto. Tá? A opção tem que ser realmente do oblato, ou seja, o cliente, aquele aderente ao contrato. Isso também fica expresso no Código de Defesa do Consumidor, né, no CDC, artigo 51, diz aí, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que determinem a utilização compulsória de arbitragem. Então, essa cláusula pode até existir, mas ela tem que dar a opção ao cliente de assiná-la ou não. E se ele não quiser assinar essa cláusula, o restante do contrato não fica impedido de ser tocado adiante, a instituição não pode se negar a tocar o restante do contrato em diante, fazer o financiamento ou fechar aquele contrato com a empresa de telefonia, seja qual for esse contrato de adesão. No final trouxe aqui duas referências para quem quiser estudar mais o assunto juridicamente, né, falando. A gente tem 2 recursos especiais que trago aqui como referência, que trazem mais informações sobre esse aparente conflito que existe entre o 51 do CDC e o artigo 4º da Lei de Arbitragem. E é isso sobre as convenções de arbitragem. A gente viu então a cláusula compromissória nas suas 2 modalidades, o compromisso arbitral nas suas 2 modalidades, a judicial e a extrajudicial, e no final a gente falou sobre a cláusula compromissória em contratos de adesão. Esse canal, página 1, ele foi aqui criado exatamente para trazer esse conteúdo de forma gratuita. Peço que compartilhem se esse conteúdo lhe foi útil de alguma forma, se pode trazer proveito, melhorou seus estudos sobre o assunto, ou se você pode utilizar esse conteúdo em suas aulas na disciplina de arbitragem ou de meios de resolução de disputas, como a conciliação, a negociação, a mediação. Compartilhem, curtam e assinem o canal. Nessa série de arbitragem, esse é o segundo de 8 a 10 vídeos sobre a arbitragem, que a gente vai completar ao longo das próximas semanas. Se quiser ser notificado, né, dos próximos vídeos quando eles surgirem, basta assinar o canal, ligar aí o lembrete, o próprio YouTube vai se encarregar de enviar um lembrete sobre o assunto. Obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo.